do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, capítulo 82. Madeiros secos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 31. Jesus é a videira eterna, cheia de seiva divina, espalhando ramos fartos, perfumes consoladores e frutos substanciosos entre os homens. E o mundo não lhe ofereceu senão a cruz da flagelação e da morte infamante. Desde milênios remotos é o Salvador, o puro por excelência. Que não devemos esperar, por nossa vez, criaturas endividadas que somos, representando galhos ainda secos na árvore da vida? Em cada experiência necessitamos de processos novos no serviço de reparação e corrigenda. Somos madeiros sem vida própria, que as paixões humanas inutilizaram em sua fúria destruidora. Os homens do campo metem a vara punitiva nos pessegueiros quando suas frondes raquíticas não produzem. O efeito é benéfico e compensador. O martírio do Cristo ultrapassou os limites da nossa imaginação. Como tronco sublime da vida, sofreu por desejar transmitir-nos sua seiva fecundante. Como lenhos ressequidos ao calor do mal, sofremos por necessidade em favor de nós mesmos. O mundo organizou a tragédia da cruz para o Mestre, por espírito de maldade e ingratidão. Mas nós outros, se temos cruzes na senda redentora, não é porque Deus seja rigoroso na execução de suas leis, mas por ser amoroso Pai de nossas almas, cheio de sabedoria e compaixão nos processos educativos. Emmanuel. Meus irmãos, no momento do Gólgota, do momento em que Jesus caminhava na tragédia da cruz, ele teria dito para todos nós, seus discípulos, aqueles que nos candidataríamos ao seu discipulado, inclusive aos indiferentes, Jesus teria dito: se fazem isso com a madeira verde, que não farão a madeira seca? Se fazem isso com ele, que era a madeira verde, a madeira que gerava frutos, flores, sombra por onde passava, refrescando e dando tranquilidade àqueles que cruzavam seu caminho, alimentando e nutrindo os esfaimados, semeando esperança através de suas sementes da fraternidade, da consolação. Se nós fizemos isso, se o mundo fez isso com ele, o que não acontecerá conosco, com nós, que ainda somos o lenho seco? O que seria o lenho ou a madeira verde? E o que seria a madeira seca? A madeira verde é aquela que permite o trânsito das seivas, aquela que permite o trânsito, fazendo a conexão entre o céu e a terra, porque através das raízes fincadas na terra sobem os elementos necessários para que através do maquinário existente nas folhas surjam os elementos mais vigorosos que trafegam exatamente por esses canais. A madeira verde nada mais é do que aquela que permite o transporte das diversas seivas que transitam entre a terra e o céu. A madeira verde, na metáfora apresentada por Jesus, representa um indivíduo que permite dentro de si o tráfego dessa seiva divina, da seiva da esperança, da seiva do amor, da seiva da caridade, naturalmente. Jesus era aquele que era capaz de amar, era aquele que semeava o amor e a fraternidade, que semeava no coração do homem a esperança. E nós somos aqueles secos, ressequidos, que não somos capazes ainda de permitir o transporte dessas substâncias, que não temos ainda essas substâncias em nossos corações. O amor, a fraternidade e a caridade ainda não encontraram residência no solo de nossos corações. Nós somos o madeiro seco. Jesus então nos ensinava naquele instante, quando ele dizia que se fazem isso com o madeiro verde, que nós não faremos com o madeiro seco. Jesus nos ensinava que não existem entre nós privilegiados. Mergulhados todos nós nesse mundo de provas e expiações, todos nós estamos submetidos à vicissitude desse mundo, às diversas vicissitudes. Todos nós, bons e maus, cristãos e não cristãos, espíritas e não espíritas, todos nós, invariavelmente, todos nós estamos submetidos às dificuldades e às lições desse divino educandário, onde nós encontramos com Jesus. Jesus é o governador desse divino educandário, que nos recebeu a todos um a um,
conhecedor das nossas dificuldades, mas também das nossas virtudes, dos nossos vícios, mas também das nossas qualidades. Nos recebeu a todos para que nós pudéssemos nos matricular nesse educandário divino, chamado planeta Terra. Jesus é o nosso governador, é o Rei Solar, é o nosso Rei Sol, que nos recebeu a todos aqui, nesse mundo, hora de provas e expiações, para que através de todas essas vicissitudes do mundo, nós conseguíssemos lograr a nossa corrigenda, para que nós pudéssemos esverdecer, para que nós pudéssemos permitir que essas seivas divinas circulassem dentro de nós ao seu exemplo. Jesus é para nós como um sol, a luz do mundo. É como a luz de um farol que nos orienta no horizonte de nossas vidas. Jesus lá está. Nas noites mais tempestuosas, o navegante consegue ver o sol, que vai sempre lhes indicar o caminho do porto seguro. Esse é Jesus para todos nós. É o madeiro verde que veio nos oferecer suas sementes, seus frutos e suas flores, para que nós pudéssemos então também esverdecer, para que nós pudéssemos então permitir que as seivas da caridade circulassem dentro de nós. Num determinado momento, ele teria dito para todos nós algo mais ou menos assim: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que estiver em mim e eu nele, esse dará bons frutos. Mas como assim? Jesus é a videira verdadeira e nós somos as varas, nós somos os ramos presos a ela. E para que nós consigamos dar bons frutos, é necessário que nós estejamos nele e que ele esteja em nós também. Perceberam? É necessário uma contrapartida. Já estamos em Jesus, estamos todos mergulhados em Jesus. Os espíritos superiores vão nos dizer que estamos todos mergulhados em Jesus, porque Jesus consegue envolver o nosso orbe, a sua luz, o seu psiquismo, a sua aura consegue envolver-nos a todos. Estamos mergulhados em Jesus. Agora a nossa tarefa é a da contrapartida, trazermos Jesus para dentro de nós, para assim conseguirmos dar bons frutos. Eu sou a videira verdadeira, Jesus é a luz do mundo. E que nós possamos de alguma forma trazê-los para dentro de nós, trazê-lo para dentro de nós. Nesse momento tão difícil que a humanidade atravessa, principalmente nós, brasileiros, que nós sejamos capazes de oferecer nossas flores, o perfume das flores, que repletam de esperança aqueles que cruzam nossos caminhos, os frutos saborosos, e que dentro desse fruto trafegue também nossas sementes. Essas sementes que já lograram germinar em nossos corações. Jesus, há milênios, desde o momento que esteve conosco, nos recebendo nesse educandário divino, semeou em nossos corações sementes inúmeras vezes, mas em princípio nós trazíamos o coração ainda arenoso, e essas sementes não lograram germinar. Logo mais, Jesus semeou no solo de nossos corações, novamente, só que agora trazíamos o solo de nossos corações pedregosos. As sementes até germinaram, mas não conseguiram fincar suas raízes. Mais tarde um pouco, Jesus torna a semear no solo de nossos corações. As sementes dessa vez germinam, entretanto são sufocadas pelos espinheiros que ainda trazíamos nesse mesmo solo. Mas o tempo passa para todos nós, e a química do nosso solo vai lentamente se modificando. Nós vamos colocando, através das vicissitudes do mundo, um pouco da água da fraternidade, o adubo da esperança, e aquela semente é novamente semeada em nossos corações, e ela agora germina, dando outras 100 sementes, 60, outras 30, que o nosso solo, que os nossos corações, que a mensagem de Jesus tenha logrado germinar em nossos corações, para que nós possamos servir-lhe nesse momento tão delicado. Nós ouvimos Jesus nos convidando ao trabalho e devemos todos nós nos perguntar o que Jesus espera de nós, qual a nossa contribuição no mundo, nesse momento tão delicado que todos nós vivemos. Que nós possamos disseminar mensagens de esperança, que nós possamos disseminar conforto, que nós possamos disseminar fraternidade. Importemo-nos uns com os outros. Vamos nesse momento, meus irmãos, que nós possamos oferecer os frutos da fraternidade para todos aqueles que em algum momento cruzaram nossos caminhos. Que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nós possamos esverdecermos-nos, para que nós possamos nos tornar também ramo verde
e permitir que a seiva do amor e da caridade se espalhe através de nós.